se direciona até a piscina. Ele vai até a sua baliza e ajeita seus pés. Sente seus pés formigando. Ele mexe suas mãos também estão formigando. Ele respira fundo. Sente um leve frio na barriga. Ele olha para o outro lado da piscina e vê a parede. Aquela outra borda será sua linha de chegada. Ele está prestes a nadar a final dos 50 metros livre do Campeonato Mundial. Ele olha para o seu lado esquerdo e vê um adversário grande e forte. Ele olha para o seu lado direito, vê outro adversário maior, mais forte ainda. Nessa hora, o frio na barriga aumenta. E junto com o frio na barriga, um pensamento aparece. Será que eu sou mais rápido que esses caras? Será que eu consigo ganhar deles? Ele se bate. É claro que sou. Eu treinei muito. Eu vou conseguir. Mais uma vez, ele respira. Decide mudar a direção dos seus olhos para a arquibancada. Lá, ele vê milhares de pessoas gritando e torcendo. Entre elas, muitas câmeras de televisão. Ele sabe que milhões de pessoas irão assistir essa prova. E nessa hora, mais um pensamento aparece. E se eu não conseguir? E se eu falhar? E se eu perder? Ele se bate de novo. Cala a boca, cabeça. Eu vou nadar bem. Eu vou conseguir. Novamente, ele respira. Faz o sinal da cruz. Se sente um pouco melhor agora. Nesse vai-e-vem mental, esse nadador tem uma escolha a fazer. Vai calar a sua cabeça e executar a prova do jeito que treinou e do jeito que sabe, ou vai deixar seus medos e inseguranças tomarem conta da situação. Para nossa sorte, esse nadador conseguiu. Ele calou seus medos, silenciou suas inseguranças e 21 segundos depois se tornou o primeiro tricampeão mundial da prova dos 50 metros livre. Agora eu pergunto a vocês, como fazer isso? Não como nadar os 50 livre em 21 segundos, mas como se controlar em um momento tão tenso. Quantos de nós já não passamos por situações como essa? Quem aqui, em certo momento, já sentiu que você mesmo foi o seu maior inimigo? Durante esses anos, como atleta de alto rendimento, eu aprendi muitas coisas. Eu chamo esses aprendizados de lições da alta performance. Essas lições são universais. Elas podem ser aplicadas em qualquer esfera de trabalho. O objetivo principal delas? Melhorar a sua performance. Se depois dessa apresentação você aplicar somente uma delas na sua vida, eu te garanto, você vai ter resultados melhores. Nesses anos, eu conheci muitos nadadores, muitos jogadores, muitos atletas. Alguns deles eram leões de treino, dedicados, disciplinados e super esforçados. Porém, eles tinham um problema. Eles não sabiam lidar com esses momentos de nervosismo. Seus resultados em competições normalmente eram muito abaixo do que eles apresentavam no dia a dia do treinamento. São os famosos amarelões do esporte. Também conheci outros atletas que eram relaxados, saíam à noite, não seguiam suas dietas, mas, para minha surpresa, eram mestres em saber se controlar nesses momentos críticos. Sabiam exatamente como se comportar e o que fazer para extrair o melhor deles nas competições. E eu sempre fiquei me perguntando como ter a dedicação e a disciplina diária do leão de treino e como ter a confiança, o controle, a competitividade do atleta confiante. A união desses dois mundos, para mim, é o que resulta alta performance. A primeira lição que eu queria apresentar para vocês é a seguinte: diferente do que muita gente pensa, os atletas de alta performance não são constantemente excelentes, mas eles são excelentes em serem constantes. É impossível para o ser humano manter níveis excepcionais de performance diariamente. Se fosse assim, gente, quais seriam nossos recordes mundiais de hoje? Quais seriam os recordes mundiais da natação? Quais seriam os recordes mundiais do atletismo? Será que o Bolt já não estaria correndo para menos de 9 segundos? Será que os torneios de tênis não teriam o Federer e o Nadal em todas as finais? E detalhe, provavelmente num jogo infinito, porque se esses dois jogadores sempre estão no melhor da performance deles, quando que um jogo desse vai acabar? Mas isso não acontece.
a gente vê outros atletas chegando aos finais dos torneios. É normal termos altos e baixos. Mas qual é o diferencial desses atletas? Esses atletas, eles treinam quando estão bem, mas eles também treinam quando estão cansados. Eles também treinam quando estão doentes. Eles chegam até a treinar quando estão lesionados. 10 meses antes da história que eu contei para vocês aqui no início da apresentação, eu fiz uma cirurgia nos meus 2 joelhos. Sabe quanto tempo eu fiquei sem treinar depois dessa cirurgia? 2 semanas. Eu coloquei uma boia no meio das minhas pernas, amarrei os meus pés e durante 4 meses treinei apenas os meus braços. Eu ia todos os dias para a piscina e treinava apenas os braços. Não podia nem empurrar a parede por conta dos joelhos. Eu ia para a musculação e fazia os exercícios sentado. Foi um período fácil da minha carreira? Não foi. Foi um período que eu gostei? Também não, gente. Até porque o meu joelho, eu não conseguia dobrar, então quando eu ia treinar eu andava assim, ó. Parecia um pirata atravessando a rua. Agora pensem se eu tivesse esperado esses joelhos retornarem a condições ideais de treinamento, para eu retomar a minha temporada. Provavelmente eu não teria ganhado aquela medalha. Pensem na vida de vocês. Tentem lembrar daquele dia que você não dormiu tão bem. Você acordou um pouco mais cansado, um pouquinho mais indisposto. Qual foi a sua reação nesse dia? Você decidiu ignorar essa sensação de indisposição e os pensamentos negativos que vêm com ela e deu o seu melhor no trabalho? Ou você pensou assim: hoje eu estou cansado, hein? Hoje eu dormi mal, vou dar aquela enrolada, amanhã eu compenso, hoje não está rolando. A alta performance, gente, não permite isso. E se no dia que você acordou cansado, você tem uma reunião super importante na sua empresa? Você vai receber o seu melhor cliente logo pela manhã. Você vai chegar cansado nessa reunião, com um semblante cansado. Durante a conversa vai ficar disperso, não consegue prender atenção. E se no dia que você acordou indisposto, você vai prestar seu vestibular. Você estudou por muitas e muitas horas, muitos e muitos meses. Você vai deixar uma noite mal dormida atrapalhar o resultado da sua prova? E se no dia que você acordou mal, é o dia da sua competição? Você vai ficar usando isso de desculpa para o seu resultado ruim? Seus adversários não querem saber se você nadou bem, se você dormiu bem ou se você dormiu mal. Para eles é até melhor que você tenha dormido mal. Por mais maluco que pareça, na alta performance, o nosso foco não tem que estar na perfeição e nem na excelência. Perfeição e excelência são uma busca. O nosso foco tem que estar na constância e no esforço. Quando a gente dá o nosso máximo constantemente, a gente adquire muita informação, a gente adquire muita experiência naquela área. E quanto mais experiência você tem, mais conhecimento está acumulado dentro de você. E quanto mais conhecimento, mais confiante você é. A segunda lição é a seguinte: você não precisa querer, você não precisa gostar. Você só precisa fazer. Eu posso dizer para vocês que mais de 80% dos treinos que eu fiz na minha vida, eu não queria treinar. Eu simplesmente treinava. Treinar fazia parte da minha rotina. Treinar era um dos caminhos que eu tinha que percorrer para chegar até os meus objetivos. Mas vocês acham que eu gostava de acordar cedo e pular numa água gelada? Não gostava. Vocês acham que eu gostava de me sentir todo dolorido e mesmo assim ir para mais um treino para sentir mais dor ainda? Também não gostava. Para vocês terem uma ideia de como a nossa cabeça funciona, eu quase desisti dessa apresentação de hoje. Por muito pouco eu não peguei a chave do meu carro e fui embora. Sabe o que eu estava pensando? Que eu estava prestes a fazer uma das coisas mais estúpidas da minha vida, que eu ia falar para um grupo super qualificado de pessoas e que eu ia passar uma baita vergonha. A ideia de falar em público começou a me dar pânico. Mas eu tinha uma escolha a fazer. Nós sempre temos uma escolha a fazer. Eu decidi ignorar esses pensamentos e fazer a apresentação, mesmo não querendo naquela hora e mesmo não gostando. Essa regra é a regra de ouro para quem está fazendo dieta ou quer começar uma dieta, e para quem está praticando atividade física ou quer começar a praticar uma atividade física. Dieta e atividade física, gente, você não precisa querer, você não precisa gostar, você só precisa fazer. Deixa de lado sua sobremesa e fica só na sua salada. Desliga o Netflix e vai para a academia.
para de tomar refrigerante e pede um suco. Na hora que você for tomar essas decisões, eu já vou te adiantar, você não vai gostar. E você também não vai querer. Mas a recompensa, eu te garanto, vale a pena. A terceira lição é sobre vermos as coisas como elas são, nem maiores e nem piores. Quando a gente está enfrentando um problema ou uma situação desafiadora, é normal a gente magnificar tudo. Tudo fica maior, tudo fica mais difícil, tudo fica mais complicado. Me acompanhem aqui nessa visualização. Um nadador está atrás da baliza, prestes a nadar a final de um campeonato. E ele tem chance de medalha. É os 50 metros livre. Mas não é uma competição qualquer. São os Jogos Olímpicos. E tanto ele quanto nós aqui sabemos que a Olimpíada só acontece de 4 em 4 anos. Então essa chance de medalha que ele tem hoje pode ser a última de toda a sua carreira. Daqui 4 anos, pode ser que ele não esteja mais competindo. Ou daqui 4 anos, pode ser que ele esteja competindo, mas não esteja mais na elite da natação. E outra coisa, ele é brasileiro. E ele sabe que as medalhas olímpicas nesse país são raras. Então se ele chega entre os 3 primeiros, se ele chega no pódio, é um fato importante para o país. É um fato importante para a modalidade, para o esporte. É um fato importante para a família e para a vida dele. E aí ele olha para o lado e vê mais 7 competidores. Todos querendo a mesma coisa. Todos querem aquela medalha. O que quer dizer que uma abraçada ou uma pernada errada, esse sonho evapora. É o 50 livre, a prova mais rápida da natação. Aí, sabendo de tudo isso, ele respira fundo e vai bem na boa para a prova dele, vai super tranquilo. Não é assim que funciona. Qual é a grande sacada dessa lição? A simplicidade. A minha dica aqui é você fazer uma descrição da situação ou do problema que você está enfrentando, pegar essa descrição e tirar tudo o que não está ligado à ação dela. O que sobrar é o que de fato você tem que se focar. Por exemplo, no caso desse nadador, como que ele descreveria essa situação que ele está enfrentando? Eu vou nadar a final olímpica, a prova é 50 metros livre e eu tenho chance de conquistar uma medalha. Essa pode ser a última chance da minha carreira. Se a gente tirar tudo o que não está ligado à ação, sabe o que sobra? Eu vou nadar no 50 livre. É muito mais simples, é muito mais leve. E outra coisa, o 50 livre, ele já nadou em campeonatos pequenos, ele já nadou em campeonatos grandes, ele já nadou 50 livre nos treinos, muitas e muitas vezes. E é só isso que ele precisa fazer agora. Um de 50 livre, muito bem feito. Outro dia eu estava assistindo um jogo de beisebol e foi muito interessante. Porque o time que entrou estava rebatendo, o último jogador entrou em campo e ele tinha a possibilidade de virar a partida para o time dele. O jogo estava 2-1, ele tinha um companheiro de time numa outra base, e se ele tivesse uma grande rebatida, ele virava a partida para o time dele. O amigo dele marcaria um ponto, ele marcaria mais um, e eles ganhariam por 3-2. Sabendo disso, esse jogador entra em campo, vai correndo até a base, pega o seu taco e se prepara. Primeiro lançamento é feito. Strike, ele não consegue. Segundo lançamento é feito. Strike de novo. Terceiro e último lançamento. O estádio fica naquele silêncio. Todo mundo esperando a última jogada da partida. A bola é lançada e ele acerta bem cheio. A bola sai da linha de campo, home run. O companheiro dele marca um ponto, ele marca mais um e eles vencem a partida por 3-2. No meio de toda aquela muvuca que eles estavam comemorando, aquela vitória surpreendente, a repórter foi muito contente. Ela foi muito feliz quando chamou esse jogador para uma entrevista. Ela chega para ele e faz a pergunta que todo mundo queria fazer, a pergunta de ouro. Ela vira e fala com ele: você entra em campo sabendo que pode virar essa partida para o seu time. Primeira tentativa você não consegue. Segunda tentativa você não consegue. O que passou na sua cabeça antes da terceira e última tentativa? Ele virou para ela e a resposta não podia ter sido melhor. Ele virou para ela e falou assim: eu pensei que a única coisa que eu podia fazer era rebater a bola. E olha que metáfora legal. Olha que metáfora legal para todos nós. Tudo que nós podemos fazer é rebater a bola. Se você tem uma entrevista de emprego na empresa dos seus sonhos, você começa a criar expectativa, uma oportunidade que você batalhou por muitos e muitos anos para conseguir. É um sonho na sua vida. Sua família está criando expectativa, seus amigos. Tudo que você pode fazer é uma boa entrevista. Se você foi convidado para palestrar no TED, você sabe que é uma plataforma super legal
é um meio de você expor o seu trabalho para o mundo inteiro. Milhões e milhões de pessoas vão ver essa palestra. Você começa a ficar todo nervoso, todo ansioso. Tudo que você pode fazer é uma boa apresentação. Gente, lembrem-se, na alta performance, a coisa mais importante é manter a coisa mais importante, a coisa mais importante. Se a gente parar para pensar, essas 3 primeiras lições que eu mostrei para vocês até agora são hábitos. Hábitos disfarçados de lições. A primeira lição é o hábito de se esforçar ao máximo, constantemente. A segunda lição é o hábito de fazer. Você vai parar de arrumar desculpa, vai parar de procrastinar e vai criar o hábito de fazer. A terceira lição é o hábito de focar no que é importante, de focar no que está no seu controle. E é exatamente sobre isso que a quarta e última lição fala. Crie seus hábitos e rituais que te elevem ao estado de alta performance, que elevem o seu corpo, que elevem a sua mente ao estado de alta performance. E os acione sempre que você precisar. Se você tem uma reunião importante, você não fica no Twitter até o último segundo no celular, desliga o celular e simplesmente entra nessa reunião, todo despreparado. Se você tem que fazer uma prova, você não fica no Instagram dando like na foto dos seus amigos. De repente você põe o celular de lado e começa a fazer a prova. Se você está em competição, você não fica de brincadeira e piada com seus companheiros. De repente você pede licença porque chegou a sua hora de competir. Se você está fazendo isso, você está prejudicando a sua performance. Todos nós precisamos de alguns momentos de concentração. E nesse quesito, os atletas são os mestres. Quem já ouviu falar daquele goleiro que entra em campo e antes do jogo começar, ele faz uma oração para cada trave do gol, pedindo para a bola não entrar? Ou para quem já assistiu uma partida de tênis, viu o Rafael Nadal, provavelmente o ritual mais conhecido de todo o esporte, viu que toda vez que ele vai sacar, ele tira a cueca lá de trás, limpa o suor da sobrancelha, chacoalha a raquete e saca. Antes de todo o saque, não importa se é o primeiro ponto ou se é o match point, não importa se é o primeiro serviço ou o segundo serviço, aqui não tem receita de bolo. Cada um de vocês precisa descobrir o que funciona para você mesmo. Pode ser uma meditação, alguns minutinhos de respiração guiada para se acalmar. Pode ser uma música que te agrada, uma música que te empolga. Pode ser uma frase motivacional que te dá energia. O meu ritual pré-prova ficou conhecido porque eu me batia muito. E as batidas, elas tinham 2 funções para mim. A primeira delas, como vocês viram, espantava os pensamentos negativos. A segunda é que toda vez que eu me batia, doía um pouco. Eu sentia meu corpo mais desperto, eu me sentia alerta, eu sentia mais energia. E para a gente encerrar, eu gostaria que todos vocês fizessem um experimento comigo. Gostaria que todos vocês se levantassem. O pessoal vai se levantar. Só para a gente fechar. Eu vou contar até 3, e no 3 eu gostaria que todos vocês levantassem as mãos e repetissem comigo: eu sou o vencedor. Todo mundo entendeu? 1, 2, 3. Eu sou o vencedor. Agora mais uma vez com mais energia para a gente fechar. 1, 2, 3. Eu sou o vencedor. Quem daí está com mais energia agora? Agora vocês entendem por que eu fazia tudo o que eu fazia antes das minhas provas. Se você está se perguntando se essas lições funcionam, você está fazendo a pergunta errada. A pergunta certa é: você está disposto a pagar o preço que essas lições vão custar na sua vida? Eu espero que a resposta seja sim. Desejo a todos vocês boa sorte e muito obrigado.